A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, minha gente, graça e paz. Deus abençoe você, sua casa, sua família nessa época natalina, uma época linda, uma época maravilhosa, uma época onde nós lembramos do nascimento do Senhor Jesus, Ele que se fez carne e habitou entre nós. Eu estou dizendo, nós nos lembramos nessa época do Senhor Jesus. Eu não vou entrar aqui na polêmica, na discussão se Jesus nasceu nessa época ou não. Eu acho que é uma discussão tola, insensata. Eu já entrei nesse tipo de discussão e é uma discussão tola. Nós sabemos que o Senhor Jesus, tecnicamente, teria nascido em setembro, né? Mas enfim, comemoramos em dezembro. O importante é você lembrar que o Senhor Jesus, ele se fez carne, ele veio a este mundo, ele tabernaculou, ele armou a sua tenda temporariamente entre nós, viveu entre nós, realizou o plano de salvação, né? Subiu aos céus, aonde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele voltará para julgar os vivos e os mortos, ele voltará para levar a sua igreja consigo. Então é isso que nós vivemos nessa época. Eu não vou entrar nesse tipo de discussão, né? Se usa pinheirinho, não usa pinheirinho, porque o pinheirinho é símbolo do capeta, que é não sei o que, do diabo. Eu não vou entrar nesse tipo de discussão. Eu acho que é uma discussão tola, insensata. Eu prefiro que você coloque um pinheiro dentro da sua casa, dentro da sua igreja. Eu prefiro isso, e eu vou dizer de novo, eu prefiro isso do que a indiferença. Eu prefiro que você faça alguma coisa que marque a presença do Senhor e que mostre para os seus vizinhos que ali tem alguma diferença e não simplesmente uma data como qualquer outra. Gente que é contra o Natal, que não celebra o Natal, que não vive isso, não vive aquilo. Eu não vou entrar nessa discussão tola e insensata. Eu quero olhar para a Bíblia, eu quero olhar para aquilo que o Senhor Deus fez por amor a mim e por amor a você. E nesse sentido, eu te convido para abrir a sua Bíblia, se você tiver, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, o verso 9, aonde diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Muito bem. Apesar do risco que eu corro, eu só vou situar você no contexto aonde essa palavra foi gerada, onde ela foi escrita, né? O apóstolo Paulo está escrevendo aqui para os crentes, ou se referindo aos crentes da Macedônia, aos pobres, né, da Judeia, aqueles da Judeia que estavam passando necessidade, e os crentes da Macedônia que levantaram ofertas para socorrer os pobres da Judeia. E o texto nos mostra que eles deram na medida das suas posses e até acima delas. Olha bem, na medida das suas posses, ou seja, o camarada ganhava aqui, era aqui que ele ofertava. Ele não ofertava abaixo daquilo que ele ganhava, daquilo que ele perfazia ou recebia. Então, na medida das suas posses e mesmo até acima delas, ou seja, não poderiam ofertar ou contribuir, porque poderia faltar para eles, mas mesmo assim resolveram socorrer os crentes da Judeia que estavam passando fome. Por quê? Porque eles criam que a parousia de Cristo, a volta de Cristo, aconteceria ainda na sua geração. E eles começaram a vender seus bens e propriedades, começaram a consumir entre si. Não, o Senhor Jesus está voltando, Ele vai voltar, Ele disse que vai voltar em breve. Então resolveram se desfazer de tudo. Chegou um ponto, o Senhor Jesus não voltou. Olharam um para o outro, estavam passando necessidades e foram sustentados pelas ofertas dos outros crentes, dos outros irmãos. O apóstolo Paulo, ele enaltece aqui neste capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios, a pessoa de Cristo por ter se doado voluntariamente. Eu quero só fazer um exercício aqui para você entender. O evangelista Mateus, ele descreve Jesus como sendo o rei, coloca Jesus na linhagem real, que abandonando a sua linhagem real, se tornou gente, se tornou pessoa. O evangelista Marcos, ele descreve Jesus como o servo sofredor. Lucas, por sua vez, descreve Jesus como o filho do homem.
nascido numa manjedoura, nascido pobre, mas era o Filho do homem, o Filho de Deus. O apóstolo João descreveu a divindade de Jesus, dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, ele, sendo Deus, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, como o apóstolo Paulo trabalhou mais tarde. Então, Jesus, ele deixa a sua glória e ele vem habitar entre nós. Foi o que João trabalhou. E o apóstolo Paulo, ele resume a vida de Jesus, a uma rica revelação. O nosso rico Salvador se tornou pobre para nos tornar ricos. Olha só, o nosso rico Salvador se tornou pobre para nos tornar ricos. Por favor, não caia na cilada e na pregação de algumas igrejas que pregam a riqueza como sendo monetária, a riqueza como sendo o material. Não é dessa riqueza, e eu já vou te provar que o texto está falando. Do que Jesus abriu mão quando ele se tornou pobre? Ele abriu mão do seu lugar no céu em primeiro lugar. Presta bem atenção no que eu estou anunciando, porque esta é a verdadeira mensagem do Natal. Do que Jesus abriu mão quando ele se tornou pobre? Ele abriu mão do seu lugar no céu. Pensa, um ambiente perfeito. Para quem já leu os livros que eu escrevi sobre Apocalipse, o Apocalipse descreve o céu como um lugar de perfeição total, onde nenhuma coisa impura sequer cogitará entrar ou permanecer. Nada absolutamente contaminado, impuro, pecaminoso poderá adentrar ao ambiente de perfeição que é o céu, onde Deus habita com toda a sua glória, com toda a sua majestade. O céu, ele é um lugar de santidade total, se é que isso é possível de mensurar. Ele é um lugar de santidade. Ele é um lugar de louvor contínuo. Você tem que entender que os anjos estão louvando e adorando ao Senhor ininterruptamente, diuturnamente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, 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 Santo é o Senhor. E estão andando e voando por todos os lados, enaltecendo aquele que está sentado no trono. Este é o céu para onde você e eu vamos, um lugar de paz perpétua. Imagina um lugar onde não há guerra, onde não há rumor de guerra, onde não há gente traindo, onde não há gente roubando, matando, obstruindo, enfim. Imagina um lugar de justiça plena, onde não há STF para roubar, para desviar. Imagina um lugar onde a santidade do Senhor, onde a paz ela é perpétua e onde a alegria é constante, ou seja, não há choro, não há tristeza, não há melancolia, não há depressão, não há doença. Imagina um lugar onde o Senhor está. Quando eu falo sobre o trono de Deus, eu chamo as pessoas para pensarem que o trono não é uma cadeira, não é um lugar bonito, um trono onde o Senhor está assentado, mas a Bíblia, o livro de Apocalipse, trata o trono de Deus como sendo um lugar enorme. Para você ter uma ideia, do resplendor, da glória, do poder, do brilho, a Nova Jerusalém é como se nós saíssemos da cidade de Lages e fôssemos em linha reta até a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso. Esse é o tamanho da Nova Jerusalém, toda em ouro. Imagina o brilho, imagina o resplendor, imagina a santidade, imagina a glória, imagina a riqueza, imagina o trono de Deus dentro deste lugar onde estão as almas de todos aqueles que morreram por causa da sua fé, que foram perseguidos, que foram torturados, estão ali debaixo à espera daquele último dia, o grande dia para nós, quando nós vamos nos encontrar com o Senhor e vamos estar para todos sempre com Ele. É isso que nos espera. Agora você imagina, eu me arrepio só de falar desse tema. Jesus, ele está num lugar de glória, de resplendor, num lugar de perfeição total, e de repente ele olha e fala para o Pai: eu vou descer, eu vou alcançar os homens, eu vou alcançar as pessoas para ti, eu vou reunir um povo para a tua honra e para a tua glória, eu vou resgatar da mão do inimigo um povo de santidade que vai honrar e adorar ao Senhor antes e acima de tudo. Imagina isso. Jesus, ele deixa
a sua glória, voluntariamente. Foi uma decisão sua de deixar a sua glória e de vir habitar entre nós. E muitos não querem abrir mão do seu conforto. Querem servir a Deus, mas querem o seu conforto. Querem servir a Deus, mas não querem perder a sua cama, o seu descanso, o seu dormir até mais tarde. Querem a glória, querem os céus, mas não querem perder os seus privilégios, não querem abrir mão dos seus privilégios aqui na terra. Isso é complicado falar nesse tema, por quê? Porque existem religiões, existem segmentos até mesmo dentro do mundo evangélico prometendo glamour, prometendo riqueza, prometendo prosperidade, quando a Bíblia nunca enfatiza isso. Se tiver prosperidade, é um privilégio. Se tiver algum bem, é um mimo que Deus dá, mas não é uma promessa como algo pertinente ao reino. A promessa pertinente ao reino é você estar com o Senhor um dia por toda a sua eternidade. É isso que tem que encher o seu coração. É isso que você tem que celebrar nessa época natalina, que Jesus veio para te proporcionar um céu. Ele veio para te proporcionar a entrada no reino de Deus. E é isso que nós temos que tornar realidade. Então, do que Jesus ele abre mão? Ele abre mão do seu lugar no céu. Segundo, ele abre mão da sua posição no céu. Ele não abre mão só do lugar, ele abre mão da sua posição. Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o verso 7 diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele era Deus, ele subsistia na forma de Deus, mas ele abriu mão desta forma. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, não quis roubar o lugar de Deus como Lúcifer tentou roubar, como Lúcifer tentou se colocar acima de Deus, usurpando-lhe o lugar que lhe era devido. Foi banido do céu por sua presunção. O Senhor Jesus não, ele voluntariamente, ele abre mão da sua posição. Ele não briga por posição, ele não briga por direitos, mas ele procurou servir. Eu me inspiro nele e eu fico pensando nessa gente. Esses dias alguém chegou para mim e falou assim: se eu for lá para a sua igreja, qual é o cargo que eu vou ganhar? Eu disse para ele: não, você vai ganhar um cargo, você vai ganhar o cargo de servo. Ah, peraí, qual é? Ninguém quer a posição de servo, e a Bíblia diz que Jesus, ele assumiu a posição de servo. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O nosso modelo é Cristo. O nosso modelo não são esses figurões por aí, que ficam evocando direitos, que procuram ser servidos. Não, nós somos aqueles que servem, deveria ser pelo menos. Jesus, ele deixa a sua glória, ele deixa o culto de anjos, e ele vem e nasce numa hospedaria. Olha o absurdo da fé cristã. Ele vem como servo humilde, como servo sofredor. Ele nasce numa manjedoura, cercado por animais, porque não havia lugar na estrebaria. É o que nós festejamos, é o que nós lembramos nessa época natalina. E muitos vivendo preocupados com a sua posição. E Jesus, ele vem, nasce no lugar onde o burrico pastava, onde o burrico comia, onde a vaca se alimentava. Lá o Senhor Jesus nasce. Pensa comigo, por que Jesus se tornou pobre? O texto que eu li, ele diz que foi por amor de vós em primeiro lugar. Presta atenção, Jesus se tornou pobre por amor de vós, por amor a mim e por amor a você. Quando nós falamos do termo pobre, e aqui eu quero que você preste muita atenção, porque isso vai contra a maioria da teologia que nós ouvimos hoje. Quando nós ouvimos a palavra pobre, a palavra aqui no texto grego, ptocheia, essa palavra, ptocheia, quer dizer miserável. Miserável, pobreza extrema, miséria. Jesus não teve um título de propriedade sequer. Ele mesmo disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele se tornou pobre, ptochos.
A palavra ptochos, pobre, quer dizer mendicante. É quando você olha para um mendigo de rua, que não tem onde deitar, que não tem onde dormir, que não tem o que comer, se não for a graça e a misericórdia de uma pessoa. É esta maneira que o Senhor Jesus veio e dessa maneira ele se tornou. Ele abriu mão de tudo, sendo o Senhor de tudo, sendo o Criador de tudo, sendo o dono de tudo, ele abriu mão e se tornou pobre. Então tudo na humilhação de Cristo, tudo na humilhação de Cristo, quero repetir, tudo na humilhação de Cristo foi por nossa causa, foi por minha causa, para que todo miserável, para que todo pobre, para que todo desgraçado, e quando eu falo desgraçado é sem a graça, tivesse a liberdade e a oportunidade de chegar diante dele. Por que as pessoas gostavam tanto de estar ao lado de Jesus? Porque ele não era soberbo, ele não era jactancioso, ele não andava com seguranças de um lado e de outro. Tempos atrás eu fui participar de um culto numa igreja, e aonde o pregador, ele subiu ao púlpito com 3 seguranças de cada lado, e quando ele terminou de pregar, ele desceu com os 3 seguranças, e ele sumiu, ninguém mais viu aquele pregador. Onde nós chegamos? Em que ponto nós chegamos na nossa fé cristã? Onde as pessoas pregam por dinheiro, onde elas trocam a sua posição por grana. O Senhor Jesus, ele se torna humilde e abre mão da sua riqueza por nossa causa. Ele deixou o céu para nós podermos ir ao céu. Ele sai do céu para que você e eu pudéssemos adentrar ao céu. Ele faz uma troca conosco. O Senhor Jesus, ele foi rejeitado para que você e eu nunca precisássemos experimentar a rejeição. Eu não sei se você tem noção do que é ser uma pessoa rejeitada. Rejeitada por sua posição social, rejeitada por sua cor de pele, rejeitada pela sua nacionalidade. Enfim, tem tantas rejeições. Eu não sei se você tem noção de ser uma pessoa segregada, rejeitada, colocada de lado. O Senhor Jesus, ele foi rejeitado. Ele se tornou uma pessoa rejeitada para que você e eu nunca precisássemos ser rejeitados. Tanto é, e eu me emociono, eu já começo a chorar sobre essas coisas. Um dia, o nosso Pai, ou seja lá quem for do céu, vai estar à porta da entrada do reino. E ele vai estar lá, aplaudindo e dizendo: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É tudo, eu prego isso na igreja, é tudo que eu um dia quero ouvir, é tudo que eu quero. Qual vai ser o seu galardão? Eu não estou preocupado com o meu galardão, eu estou preocupado, ávido, ansioso, desejoso, não sei nem que palavra colocar aqui, de um dia estar com o meu Deus, de estar um dia com o meu Senhor Jesus, de estar com o Espírito Santo, de estar com todos aqueles que venceram o mundo, a carne e o diabo, de todos aqueles que venceram a tentação, de todos aqueles que venceram o maligno. Eu quero estar com eles por toda a eternidade. Então esse sentimento de rejeição, ele vai ser banido, ele vai ser varrido. Você hoje é uma pessoa acolhida, você hoje é uma pessoa amada pelo Pai amado, você é recebido diante dele, no seu trono de graça e de misericórdia. É isso que nós festejamos e celebramos no Natal. O Senhor Jesus, ele nasce numa estrebaria para que nós todos pudéssemos nascer do Espírito Santo. Olha que maravilha! Ele nasce numa estrebaria para que você e eu pudéssemos nascer do Espírito Santo. É o privilégio que ele nos dá. É a troca que ele faz. Ele se tornou um servo para que nós pudéssemos nos tornar santos. Que profundidade! Que maravilha isso! Ele se tornou um servo para que nós pudéssemos nos tornar santos. Santos não no sentido de ausência de pecado, mas santos que foram lavados, que foram purificados por aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário, aquele sangue de amor, aquele sangue por amor, aquele sangue que nos torna partícipes de um reino que não tem fim, de um reino eterno. E é isso que nós temos que aprender a celebrar no Natal. Ele
se tornou pobre por amor de vós, por amor a mim e por amor a você. Ele se tornou pobre para nos tornar ricos. E a nossa riqueza, como eu disse, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos aqui. E eu não tenho mais tempo para isso. Mas eu queria que você entendesse que Ele nos dá a riqueza da salvação, Ele nos dá a riqueza da vida eterna, Ele nos dá a riqueza do Espírito Santo, Ele nos dá a riqueza da justiça, Ele nos dá a riqueza da paz e Ele nos dá a riqueza da vitória sobre a morte. Eu não sei o que você vai fazer nessa época natalina, mas se você tiver o privilégio, cada vez mais raro, escute o que eu estou dizendo, cada vez mais raro, de você reunir a sua família. Nós estamos vivendo dias onde um pai está aqui, uma mãe está lá, um filho está aqui, outro filho está lá. Muito difícil de a gente reunir a família, de nós estarmos todos juntos, mas se você tiver o privilégio de estar juntos com os seus, não coma de qualquer jeito, não celebre de qualquer maneira, mas celebre a presença do Cordeiro de Deus, celebre a presença do Senhor Jesus, celebre o verdadeiro Natal, pelo menos com uma oração, pelo menos com a leitura de um texto bíblico. Celebre de maneira diferente. Não encha a barriga simplesmente, não troque presentes simplesmente. Se você tiver uma festa, tiver o privilégio de ter uma festa, se você tiver o privilégio de dar um presente para alguém, faça. Mas procure fazer da sua celebração algo diferenciado. Procure trazer Jesus para o centro. Procure celebrar Jesus. O Natal é dele, o nascimento é dele, não importa em que época. Ele se tornou carne, pessoa, para abençoar você, para dar o céu para você. Você pode guardar essa palavra no seu coração enquanto eu convido você para nós orarmos. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo Natal. Eu quero te agradecer porque um dia o Senhor Jesus, Ele tomou a decisão de se tornar gente, de se tornar pessoa, de deixar a sua glória e de tabernacular, de habitar entre nós, de realizar o plano de salvação, de morrer numa cruz, de subir aos céus e preparando um lugar para nós estarmos um dia todos juntos por toda a eternidade. É a nossa fé, a nossa esperança, e é isso que nós queremos celebrar nesta época de Natal. Ajuda-nos, Pai, a não só comermos, ajuda-nos a não só trocarmos presentes, ajuda-nos a celebrar como filhos e filhas que um dia vão estar com o Senhor por toda a eternidade. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, um abençoado tempo de Natal debaixo da graça do Senhor Jesus. Hoje eu lembrei pela milésima vez. Se lembrar é sofrer, talvez, porém não dá pra esquecer. Se isto vai machucar ou se vai me curar, dirá, não sei quando e como será. Você estava aqui, como isso era bom, mas de repente voou para além da razão, e eu só pude ficar com a dor, o chorar, precisando entender como não ter você. Você se foi como o sol em um dia normal. Era mentira
só o que posso fazer. É difícil demais, eu tento, mas só Deus pra entender. Você voou para além do toque das mãos, deixou aqui um vazio no meu coração. Quando estavas aqui, como eu podia pensar que aquele rosto tão lindo hoje eu não posso beijar. Você se foi